Estamos iniciando mais um Papo do Bem, é uma iniciativa da ADDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Ao final, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, participar, nós estaremos aqui para estar respondendo ou procurando fazer uma reflexão a respeito. E hoje nós temos a participação do nosso querido amigo Paulo Lucas, que é coach de inteligência emocional, tem por formação profissional, que já deixou por muito tempo, ele é um farmacêutico, e está vinculado ao Centro Espírita Ielar. Então, o Paulo é uma pessoa que tem um conhecimento vastíssimo na área da emoção, e hoje nós vamos falar sobre o pensamento, a força do pensamento na nossa vida. E eu queria agradecer a presença dele, dizer da sua importância em estar participando conosco e já perguntando para ele, dando a palavra, o que ele tem para nos falar sobre esse poder do pensamento. Obrigado, viu, doutor Aguinaldo? É um prazer poder estar aqui com você, uma pessoa que eu respeito e admiro muito e tenho muita gratidão. E poder estar aqui com todos vocês para a gente falar de um tema tão importante, que é a base de tudo na nossa vida, que é o poder do pensamento. E eu estava aqui um pouquinho antes da gente estar começando agora a gravação, falando com o Dr. Aguinaldo exatamente isso, né? Como que Jesus é maravilhoso quando ele nos proporciona a ideia de nós buscarmos a verdade, porque essa verdade ela vai nos libertar. E essa verdade ela é muito ampla. Envolve tudo, desde os conhecimentos bíblicos até os conhecimentos da medicina, da ciência, da tecnologia. Quanto mais a gente conhece, mais a gente pode utilizar tudo isso para a nossa melhoria, para a melhoria das pessoas e para o bem. E nessa linha toda, né, doutor Aguinaldo, está a questão do pensamento. A gente precisa entender como que funciona a nossa cabecinha, o nosso pensamento e quais são esses efeitos positivos e deletérios que ele proporciona na nossa vida. E para a gente poder refletir, a gente poder fazer um treinamento diário, desde o acordar até o momento das nossas orações noturnas, para a gente poder descansar, onde está o meu pensamento e como que eu posso trabalhar ele para o bem, para a gente poder ter uma vida melhor, ter momentos melhores e poder verdadeiramente contribuir, fazer uma contribuição para ajudar mais pessoas. E eu gosto muito, doutor, nessa temática, de falar a cascata do pensamento, né? Que a doutrina espírita, sendo uma doutrina que está pautada em filosofia, ciência e religião, ela vem nos enriquecer muito com todos esses conhecimentos, né? Nós temos aí um livro do Emmanuel, né, Pensamento e Vida, que fala sobre essa temática, e aí isso incrivelmente você remete para a ciência e você vê aí pesquisadores renomados, teses de doutorado, mostrando exatamente o que o Emmanuel fala, mostrando exatamente o que nós temos no Livro dos Espíritos, sobre o pensamento, né? Então, o nosso pensamento, ele é absurdamente importante, porque nós vamos promover através dele uma cascata que nós vamos ter efeitos. Então, por exemplo, uma pesquisadora que é uma física, ela é uma americana, ela se chama Susan Taylor. Ela fez uma tese de doutorado dela e ela provou, né, que nós somos, obviamente, pela física, nós somos energia pura e que cada pensamento nosso ele tem uma vibração em hertz. E essa vibração vai diretamente nos conectar com criaturas que estão na mesma vibração. Então, se hoje eu acordo de manhã e eu vejo uma nuvem, começa a chover, e eu penso, nossa, vai chover, vai estragar minha chapinha que eu fiz no cabeleireiro ontem. Isso daí já me arremete a um pensamento negativo frente a uma questão climática. Automaticamente está, então, uma cascata que ela fala o seguinte: o pensamento nos leva a um sentimento. Qual vai ser o sentimento se eu entendi que a chuva é algo ruim? Vai me dar um sentimento negativo.
automaticamente eu vou me levantar desanimado, que é o outro mecanismo, a ação e comportamento. E eu vou escovar o dente, tomar o banho ali com aquela energia meio down, meio baixa, e como a reta final dessa cascata vem o resultado. Qual o resultado? Talvez eu tenha um dia um pouco difícil, talvez eu, durante esse meu desenrolar profissional, eu não consiga ter conexões adequadas com clientes, eu encontre pessoas difíceis na fila do supermercado, uma pessoa discute comigo, etc. e tal. Será que não fui eu que provoquei tudo isso como autor da minha história de vida? Pelo meu pensamento, quando eu entendi ali, no início da chuva, que era algo ruim. Ao mesmo exemplo, eu posso ter uma criatura que no mesmo dia ela acorda, ela vê ali o dia chuvoso e ela fala: Senhor, que bênção do alto, hoje teremos um dia chuvoso, o clima será mais ameno, nós vamos ter aí um dia que é propício para a agricultura, para a plantação, que coisa maravilhosa, que bênção, e aí ela já começa a exercitar a gratidão. E aí ela se conecta, então, com um pensamento maravilhoso, que leva nela o start de um sentimento incrível de amor e gratidão. A ação e comportamento ela levanta feliz. E aí, misteriosamente, sortudamente, essa pessoa tem um dia incrível de vendas, um dia incrível profissional, faz conexão com pessoas maravilhosas. Então, tudo isso foi feito por ambas, porém, muitas vezes sem conhecimento. Então, para vocês que estão nos assistindo agora, é com muito carinho que eu apresento essa cascata para que vocês treinem a mente de vocês no dia a dia e trabalhem, né, essa mente alimentando ela com coisas boas, livros edificantes. Olha o que nós temos aí na doutrina, né? Livros incríveis de Chico e de diversos outros livros maravilhosos, o estudo do Evangelho, e a gente poder alimentar nossa mente de coisas boas para a gente poder, doutor, fazer essa cascata no positivo. Porque se a gente assiste novelas que só falam em traição, filmes de terror, e a gente só fica focado com coisas negativas, às vezes está a esposa fazendo um bolo na cozinha, o marido fazendo ali um trabalho no escritório, a TV na sala, no jornal ligada, está falando alguma coisa boa, uma instituição boa em Rio Preto, em prol do bem, a gente está ouvindo, mas não está dando muito foco. De repente entra o noticiário aí de uma tragédia que matou, que esfaqueou, vai todo mundo para a sala. Então nós somos, infelizmente, criaturas que nós temos pela nossa pequenez ainda, uma tendência a dar valor maior no negativo. Maior ainda em tudo que é ruim. E aí a gente faz essas conexões, né? E isso daí nos prejudica muito. Como sair disso? Através mesmo de exercícios de... Vamos começar a melhorar os programas que a gente assiste, vamos começar a realmente ler livros que vão alimentar, porque o corpo precisa do alimento físico, a mente precisa de um alimento também de boa qualidade, para que a gente possa verdadeiramente construir resultados incríveis que vão contribuir para a gente ter uma vida melhor, das pessoas em espiral que a gente convive, para que todos nós possamos ser mais felizes. Porque é possível, né, doutor Aguinaldo, ser feliz aqui? Lógico que é, né, Paulo? Outro estigma e um paradigma que às vezes as pessoas entendem, né, que estamos num planeta de expiação e provas e temos que sofrer, né? Não é bem assim, né? O Milton, pensador da antiguidade, ele falava que a vida é um momento. Você pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu, não é? O Emmanuel coloca nesse livro Pensamento e Vida que o nosso cérebro tem 4 patamares. O primeiro seria do desejo, né? O segundo seria da inteligência. O terceiro seria da imaginação. E o quarto, que supervisiona e dinamiza todos os outros 3, é a vontade. Ô Paulo, como é que a gente faz para agilizar essa vontade e fazer a nossa mente funcionar bem? Essa pergunta é bastante desafiadora, né? Porque assim, ninguém pode fazer por nós ou tentar nos ajudar se nós assim não quisermos. Então a gente precisa buscar essa vontade, essa força interior dentro de nós, diariamente, né? Sempre com um foco no positivo.
Então é muito importante, isso daí vai acabar acontecendo com os ambientes que você convive. Então, você tem uma oportunidade de, às vezes, ir frequentar, por exemplo, uma palestra numa casa espírita e aprender tanto com aquele orador que trouxe isso. Mas aí a gente coloca as desculpas, porque eu não posso ir, porque é difícil, porque eu cheguei tarde. Hoje nós temos a tecnologia que pode trazer essa palestra e você assistir posteriormente e você poder aprender. Mas aí depois eu estou cansado. Então, assim, existe uma série de desculpas, doutor, e nós, muitas vezes, transferimos as responsabilidades da nossa vida para o mundo, para Deus, para os outros. E a gente sofre porque a gente não consegue lidar com esses fracassos. Então, essa vontade, ela tem que vir de dentro. Ele é um trabalho ali difícil, mas que tem que começar entendendo. Você com você mesmo no espelho. Você está satisfeito com a vida que você está tendo? Você está feliz? Você está tendo ali resultados em várias esferas da sua vida que te agradam? Se não, o que eu preciso fazer para mudar? E ter essa conversa franca com você, entendendo que é você que está provocando tudo isso. Doutor, tem uma pesquisa de um japonês, ele chama Masaru Emoto. Ele reforça tudo isso que nós estamos falando. Ele pega, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler essa pesquisa dele, ele pega 3 potes de arroz e ele coloca a mesma quantidade de arroz e água nos 3. E durante 1 mês ele profere palavras, provando também o efeito da palavra que vem do pensamento, quanto que ele pode ser bom ou ruim. No primeiro pote ele fala palavras de amor e gratidão, no segundo pote ele fala palavras de ódio, o terceiro pote ele ignora. E depois de 30 dias, ele retorna e ele faz uma avaliação do que aconteceu com essa mistura arroz e água. O primeiro pote, que é de amor e gratidão, que gratidão é algo incrível, né? Extraordinário, que também faz uma vibração neuroquímica absurda e você fazer conexões maravilhosas, esse arroz ele fermentou e cresceu lindamente. O segundo, que ele falava sobre ódio, ele ficou escurecido, ele enegreceu, e ele realmente não vingou. E o terceiro, ele simplesmente entrou em decomposição, que é o que ele ignorou. Esses comportamentos que foram feitos através da fala vieram de um pensamento. Então, olha o que a gente faz no dia a dia, por isso que a gente ouve muito, né? A fala tem poder, tem mesmo. E olha o que a gente faz conosco e com as pessoas, oriundo dessa cascata do pensamento. Então, eu entendo, doutor Aguinaldo, que é um trabalho de treinamento. Porque, naturalmente, doutor, se agora eu estou dirigindo e eu, num trânsito, num semáforo, e alguém bate atrás do meu carro, inevitavelmente o meu pensamento vai me mandar um sentimento de ai, bateu em mim, meu carro é novo, sei lá, uma sensação ruim e eu vou ter uma tendência a fazer a cascata no negativo. Nesse momento, nós temos que estar alertas com esse conhecimento que nós estamos batendo papo e falar, não, eu tenho o poder de parar isso. E na hora que vem o pensamento, bateu em mim, meu carro é novo, aí eu falo, para, olha aqui, eu não machuquei uma unha, só bateram em mim porque eu tenho carro, se eu não tivesse carro ninguém teria colidido comigo, eu estou vivo, eu estou com saúde, não machucou mais ninguém, vamos ver a outra pessoa do acidente, e você começa a trabalhar algo que automaticamente te levaria para o negativo, e ver os benefícios disso. Saímos os 2 bem do acidente, foi só danos materiais e por aí vai. Ô Paulo, tem uma poesia que é chamada Bênção do Mal Menor. Eu não vou recitá-la aqui porque eu gasto um tempinho, mas o que a gente percebe é que tudo que acontece é chamada Bênção do Mal Menor. Perfeito. Porque Deus, na sua misericórdia, a sua lei, ela é extremamente misericordiosa. E tem os chamados atenuantes que ele usa de todas as maneiras possíveis. Vamos aproveitar a sua linha de raciocínio. Se não batesse na traseira do seu carro e você continuasse, você poderia entrar numa esquina onde um caminhão passasse em cima de você. Perfeito. Inadvertidamente. Mas alguém dá uma bicadinha na traseira que é para você parar, refletir, não dar sequência para que aquele caminhão passe em tempo hábil e não venha colidir com você. Então, quer dizer, em cima de tudo que acontece, tem a bênção do mal menor. A lei divina é uma lei de amor. Se nós entrarmos nessa sintonia, nós vamos começar a reverter os pensamentos. Está tudo certo, não tem nada errado. Então, como é que você vê isso?
Eu concordo plenamente e eu acho que é isso mesmo, está sempre tudo certo. E nesse exemplo que você complementou, doutor, poderia ter acontecido algo pior, como realmente aí fugir de uma carreta desgovernada, ou eventualmente aí uma criança atravessar a rua, um idoso, enfim. E o que eu posso tirar de aprendizado também com essa pessoa? Às vezes a gente senta num avião, num ônibus, no meio de 300 pessoas, será que é por acaso que eu me sento ao lado de uma senhora X ou um senhor Z? Mas a gente coloca um fone de ouvido e a gente não se conecta no mundo moderno muitas vezes. E eu não olho para o outro, eu não converso com o outro. E às vezes em 40 minutos de viagem, essa senhora ia me contar uma história de vida que ia ser um aprendizado bárbaro para mim. Então a gente precisa muito estar atento às bênçãos diárias que Deus nos dá. Porque a cada momento nós estamos recebendo cada uma delas. E a gente precisa entender como que isso daí está acontecendo para a gente poder aproveitar, olhando, né? Hoje, às vezes, a gente está com uma pessoa e a gente não está verdadeiramente aproveitando essa pessoa, porque a nossa mente, aí volta de novo no poder do pensamento, não está conectada com ela. Então, eu estou aqui conversando com você e eu estou pensando no que eu vou fazer daqui 15 minutos. Então, eu não estou com você. Então, é o estar presente realmente, de fato, né? Então, isso tudo é muito importante. E eu acredito muito, doutor Aguinaldo, que para a gente conseguir ter essa vontade, para a gente conseguir começar esse trabalho mental, orar e vigiar. Eu acho isso fundamental, a gente ter também essa prática diária. Porque às vezes a gente acredita que nós temos essa prática e nós oramos e vigiamos. Será? Eu começo a fazer minha oração noturna, Pai Nosso que estais no céu, e bum! Eu começo a dormir. E aí eu termino no outro dia quando eu acordo, ou quando dá tempo. Então, assim, qual a qualidade também que está o meu pensamento no momento da gente se conectar com a equipe de luz, com os mentores amigos, com o alto, com Deus? Ô Paulo, deixa eu só falar uma outra coisinha. O pessoal tem uma mania de falar que, estou sofrendo pelo meu karma. É dito pelos benfeitores espirituais que o karma, fruto de existências anteriores, é cerca de 20% dos nossos sofrimentos. 80% é fruto do nosso comportamento, do nosso pensamento, da nossa atitude infeliz. Então a gente tem sempre a preocupação de transportar para terceiros a razão da nossa desdita, até para o coitado do karma, não é? Quando, na verdade, a gente sabe que se nós tivermos uma conduta próximo do equilíbrio, né, da homeostase psíquica, da atitude evangélica, nós eliminamos esses 80%. Ficamos só com os 20%. Em cima dos 20%, ainda tem um atenuante que se tem um comportamento equilibrado, lembramos do Ezequiel, um profeta bíblico, que diz que Deus, né, nosso Pai, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então a gente conclui que se nós quisermos melhorar a nossa vida, nós temos que nos transformar. Daí a vontade de trabalhar esse pensamento. E aí junta tudo, né, doutor? Porque aí é orar e vigiar, é você estar verdadeiramente conectado com a espiritualidade maior, frequentar assiduamente, né? Porque é muito comum a gente também não ter tempo. Essa palavrinha aí é uma desculpa terrível. Não tenho tempo para fazer uma obra assistencial, não tenho tempo para ir semanalmente assistir uma palestra. E com isso a gente vai se boicotando e aí a gente acaba perdendo as grandes oportunidades que a vida nos apresenta. E isso realmente é um refletir para todos nós. A gente realmente arruma tempo para aquilo que a gente valoriza. E muitas vezes a gente não está valorizando as coisas de maneira adequada. E como se libertar de tudo isso? Com novos comportamentos salutares. Quando a gente ouve isso tudo que nós estamos conversando agora, o que eu posso tirar de proveito disso? O que eu posso aplicar disso de mudança e eu pôr uma meta? A gente gosta muito disso. Não deixa para o início do ano que vem. Hoje, até meia-noite, o que eu posso colocar de aprendizado desse bate-papo? Para quem eu posso passar como corrente do bem isso e ajudar outras pessoas? Porque às vezes a gente passa tantas coisas ruins, né, doutor, para o mundo, e notícias que não agregam, né, não passa pelos aqueles filtros maravilhosos, e às vezes coisas boas a gente nem aproveita e muito menos replica. Ô Paulo, o Evangelho do Cristo é o roteiro. Quando Cristo disse,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, como você disse. Eu sou a verdade, disse o Cristo. Nós precisaríamos estudar um pouco mais o Evangelho de Jesus. Independente de religião, de filosofia, de credo, às vezes nós damos tanto valor a tantas pesquisas científicas, até filosóficas, que ficam aí debatendo, querendo provar que X é igual a Y e igual a Z, e não é. A gente direcionar mais. Se tem o Evangelho como uma cartilha libertadora, nós temos que estudar mais a proposta de Jesus, para a gente ter uma vida melhor. Porque às vezes, o que eu vou pensar, como é que eu devo agir, como você disse, o vigiar e orar, ele já havia dito isso, né? Vigiar e orar. O que eu devo estar pensando e fazendo a partir de agora? E às vezes a gente fica lendo livros, né? Buscando autoajuda através de obras até famosas, mas o Evangelho ainda continua sendo o livro mais precioso da nossa vida nesse sentido, não é? Com toda certeza, né? E o livro que está aí, né, disponível para todos nós, e realmente o maioral, né, doutor, que traz ali, como você colocou muito bem, é uma cartilha de ensinamentos para que a gente possa colocar em prática através desse conhecimento para a gente poder verdadeiramente mudar a nossa vida. Ô Paulo, nós temos aqui uma pergunta muito interessante que ela veio do Valdo Garcia. E ele faz a seguinte pergunta: um pensamento negativo pode conduzir a uma doença física? É uma pergunta incrível, Valdo. Obrigado pela contribuição. Sem sombra de dúvidas, tá? Porque realmente, assim, 90% das doenças são psicossomáticas. Então, primeiro a gente desequilibra toda essa questão mental, né, emocional, e isso daí vai sintomatizar no físico. Então, existe sim uma correlação direta com isso, e daí a importância de nós termos aquela fala bem célebre, né, mente sã, corpo sã. Então, a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos para a gente poder ter verdadeiramente saúde na amplitude da palavra. Eu queria, Valdo, também fazer um acréscimo dizendo que nós temos condição de alterar, modificar o nosso mapa genético. Muitas das vezes nós temos na nossa linhagem genética a proposta de uma doença futura. Mas se nós tivermos um pensamento alinhado com o bem, procurando manter uma homeostase psíquica, com esse pensamento positivo que o Paulo tanto enfatizou, nós podemos mudar o nosso gene e essa doença não acontecer. Como, por outro lado, se você ficar recalcitrando no erro, na infelicidade, um pensamento deletério, como outro dia uma senhora falou, eu sabia que eu ia entrar em depressão quando eu chegasse aos 40 anos. Eu disse, mas como você poderia dizer isso, ou como você chegou a essa conclusão? Não, é porque a gente, quando entra em menopausa, a gente entra em depressão. Olha que pensamento infeliz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela colocou que ao entrar em menopausa aos 40 anos, ela ficaria deprimida, ela se deprimiu. Então ela criou inconscientemente esse estigma para ela. Então nós podemos também reverter, pensar positivamente. Eu sou saúde, eu sou energia, eu sou coisas positivas. E com isso você cria uma outra expectativa para o seu próprio organismo. Então a doença, ela tem muito a ver com o pensamento, com o nosso estado psíquico. Por isso é fundamental o pensamento positivo. Eu quero fazer outra pergunta para você, que vem do José Luiz. E ele pergunta o seguinte: em uma programação de vida difícil para esta encarnação, é possível melhorar nessa existência essas dificuldades através do pensamento positivo? Sem sombra de dúvida. Uma pergunta bem bacana. Você estava falando da pergunta do Valdo, eu estava aqui pensando, né, doutor? Isso tudo que o senhor complementou é tão rico que vem pela evolução da epigenética, porque há muitos anos atrás era inaceitável dizer que o pensamento alterasse um gene. E hoje realmente isso já está comprovado. Então, assim,
Bárbaro, viu, Valdo? Incrível. E o José Luiz, com essa pergunta também maravilhosa. Sim, gente, isso é incrível. Isso tem a ver no pensamento com essa questão das nossas crenças. Então vamos pegar aí o que é uma vida difícil nessa atual encarnação. Vamos imaginar que uma pessoa está passando por uma dificuldade no âmbito amoroso. E aí ela fala, nossa, ela procura a casa espírita, ela procura um profissional, enfim. E ela fala, olha, eu não tenho sorte no amor. Nada dá certo. Todos os namorados que eu me relaciono são criaturas que me traem, são criaturas oportunistas, são criaturas realmente que estão ali me extorquindo e me fazendo muito mal. E olha como eu sofro. Homem não presta. Então veja que coisa interessante. É possível mudar o quadro dessa criatura? Claro que sim, porque tudo isso também está oriundo no pensamento dela. Ela provavelmente tem uma crença, e isso daí alimenta essa cascata do pensamento, que a figura masculina, na amplitude, todos são infiéis. E aí ela vai fazer esse pensamento nessa vibração em hertz, que ela vai se conectar incrivelmente com homens que têm esse comportamento de infidelidade. Então, enquanto ela ficar alimentando isso, ela pode ir para qualquer lugar do planeta e ela continua se conectando e repetindo esses ciclos. Quando ela entende que o pensamento dela pode mudar essa visão da coisa, e ela pode sim, e ela tem o direito de ser feliz, e encontrar um companheiro com uma tendência fiel, a coisa muda. Então, como que ela tem que fazer? Ela tem que ver tudo isso de forma diferente e não ficar frisando esse comportamento negativo referente ao sexo masculino e automaticamente procurando se conectar com pessoas que têm um comportamento diferente que causa essa dor para ela. Eu dei um exemplo da questão amorosa, mas isso vale para tudo. Vale para a carreira, vale para a dificuldade econômica, vale para uma doença física. Eu tenho uma doença X e eu reclamo e eu não aceito. Quando você aceita essa doença, quando você vê que ela tem algo de novo e de aprendizado a te trazer e você começa a agradecer ela, e o que eu posso aprender com ela? Automaticamente você muda essa faixa vibratória e você tem muito mais chances de toda a medicação, todo o tratamento médico, enfim, que ela está fazendo surtir novos efeitos e ela ter uma melhoria na qualidade de vida, se não a cura total. Bom, só uma complementação. A gente tem que se pensar o que me é conveniente e o que eu devo fazer. Às vezes a pessoa fica na dificuldade, como ele disse, a vida é difícil, a pessoa se acomoda e diz assim, minha vida é difícil e sempre foi difícil, vai ser sempre difícil. E não, na verdade a gente tem que aceitar a vida como ela é, mas não conformar com ela. Pelo contrário, a gente tem que procurar se alinhar com as leis que estão inseridas na nossa consciência. Por exemplo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Se deu certo ou não deu, aí não cabe a mim, cabe a Deus, ao Pai que rege todas as leis e os acontecimentos. Agora, eu fazer o que me é conveniente, via de regra, não dá certo. Eu fazendo o que me é dado por dever, normalmente dá certo, e se não der, eu estou com minha consciência tranquila. Mas quando a gente fica na conveniência, eu vou fazer porque me convém, certamente vai dar prejuízo em alguma área. Porque escolha é boa quando é boa para todo mundo. Então, nós precisamos estar analisando o que eu tenho que fazer agora. A consciência está dizendo, faça assim, pois faça. Porque se nós ficarmos na conveniência, certamente nós não estamos ouvindo a nossa consciência e não vai dar certo. Então, essa vida difícil, que às vezes a gente rotula, ela é benéfica, é para a gente crescer. Eu fico pensando, se tudo desse certo, tudo fosse colorido, nós ficaríamos sentados esperando um anjinho com um prato de uva e outro tocando flauta para nos agraciar. E o que nós vamos crescer com isso? Então a vida difícil é para a gente lutar, batalhar, crescer. A vida é em aberto, nós vamos crescer sempre, progredir sempre, nós estamos a caminho da perfeição. Então, não encarar a vida como sendo difícil, apenas um desafio que vai nos levar a crescer, a progredir. E com isso fica mais fácil. Não entrarmos naquela da autocomiseração. Que vida difícil. Vamos pensar que é um desafio e eu vou superar e vou crescer e dar um passo adiante. Meu caro amigo Valdo e José Luiz, muito obrigado pelas perguntas. Nós estamos encerrando mais esse bate-papo, o Papo do Bem, convidando vocês para quarta-feira estarem aqui conosco novamente, às 11 horas.
agradecendo ao Paulo, carinhosamente veio trazer essas informações tão importantes e que vocês possam estar canalizando esse pensamento de uma forma positiva para o crescimento ad eterno que nos espera aí na trajetória da vida.